Oi, eu sou o Lucas da Âncora Produções e da Tangram Content e eu tô aqui para poder mostrar para vocês como transformar isso nisso. A gente sabe que tá todo mundo fazendo um monte de live, videochamada, reunião de casa e a gente tá aqui para te ajudar a tornar isso um pouco mais profissional com os recursos que tu tem na tua casa e cuidar um pouco mais da imagem, da mensagem visual que tu passa para as pessoas. São 4 coisas que a gente precisa falar para ter um vídeo de qualidade. É ângulo, é cenário, é luz e é áudio. Primeiro a gente vai falar sobre ângulo e a importância dele. A câmera agora está posicionada um pouquinho mais alta que a altura dos meus olhos. Isso cria uma conexão com vocês, me coloca num enquadramento melhor e diminui um pouco a silhueta aqui, né? Isso ajuda. Eu vou mostrar alguns exemplos de como seria e como normalmente as pessoas fazem as videochamadas. Vamos lá! Para poder fazer isso em casa, as pessoas acabam colocando o Note em cima da mesa e dão essa inclinação na câmera que não fica tão legal. O ideal é colocar uma pilha de livros, qualquer coisa embaixo do Note, para que ele ganhe altura e fique com esse ângulo que a gente gosta tanto na altura dos olhos. E não menos importante, a gente vai falar sobre áudio. O áudio, ele é imprescindível para você fazer uma videochamada, fazer uma live, fazer uma reunião, porque ele deixa o conteúdo mais compreensível, mais interessante, mais atrativo. E se ele não for de qualidade, fica quase que impossível assistir o vídeo, tá? Se o vídeo não for de muita qualidade e o áudio for bom, é possível assistir. Agora o contrário não. Tu não consegue ter um áudio ruim e um vídeo bom, independente da qualidade de vídeo. Tu não consegue acompanhar esse vídeo, porque é o conteúdo que importa, né? E é o áudio que passa muito desse conteúdo, tá certo? Então, pro áudio, a gente tem alguns recursos que tu pode estar usando aí, que às vezes está na tua casa e tu acaba deixando de lado. Um exemplo é o fone que vem com o teu celular, porque ele tem um microfone já embutido nele. E o fato do microfone estar mais perto da boca faz com que tu tenha um áudio de qualidade bem melhor. Outra possibilidade, se tu vai usar o web ou o microfone direto do Note, é trazer ele mais próximo de ti para que tu consiga ficar realmente próximo do microfone para passar um áudio de qualidade. Cuidar com ruídos externos também é importante, pedir para as pessoas em casa não fazer tanto barulho. Ó, passou um carro aqui agora, não sei se vocês conseguiram ouvir, porque na verdade a gente está usando a lapela, que também é um recurso muito importante e que ajuda muito a ter um áudio de qualidade. A gente sabe hoje que no Mercado Livre, enfim, vários sites aí que vendem na internet, tem lapelas bem acessíveis e que fazem toda a diferença no áudio. A gente vai estar desligando ela aqui um pouco para vocês entenderem que mesmo com uma câmera não temos um áudio de muita qualidade. E essa é a diferença que vocês têm quando ativa a lapela. Então é muito importante poder ter ela junto. Resolvendo o problema do áudio, a gente tem uma questão não menos importante, que é a luz, tá? E a luz, a imagem ela é luz, então tem que tomar muito cuidado a quantidade, a qualidade da luz, de onde vem a luz. Isso faz toda a diferença para a gente ter uma imagem de qualidade e passar a informação como a gente quer para vocês. Então a gente vai estar mudando algumas luzes aqui, desligando, criando algumas situações de como esse ambiente é normalmente e também o que a gente fez para tornar ele especial, tornar ele um vídeo muito bom. Como vocês podem ver, a gente tem as janelas abertas, a gente tem um abajur ligado, a gente tem o nosso Aperture aqui como fonte principal de luz e também um rebatedor. Não se assustem com tudo isso que vocês estão vendo, porque a gente vai estar mostrando como resolver essa mesma cena, essa mesma questão aí da sua casa com o recurso que a gente vai ter aqui. A gente vai guardar tudo isso e vai estar levando vocês na prática sobre como a gente faria. A gente acabou de fechar as janelas e isso, a luz das janelas, já ajudava muito. Um simples abrir e fechar de janelas já ajuda muito para iluminar o nosso cenário, para fazer uma luz de recorte aqui em mim, que ajuda na profundidade e trazer um vídeo mais agradável para você aí. Agora eu vou desligar o abajur e vocês vão perceber como o abajur ele é importante para tornar o meu cenário mais interessante. Então enxergar a fonte de luz ajuda a ter um ponto a mais de interesse na nossa cena. Eu sei que é difícil, mas eu tô ficando mais feio. Então, agora a gente vai tirar o rebatedor e vai ter uma única fonte de luz, tá? A remoção do rebatedor faz com que o preenchimento do meu rosto desse lado não fique tão uniforme. Aqui tem mais sombra e isso, a sombra em si, ela é muito legal, muito importante, mas ter ela muito dura, ter ela muito marcada, às vezes não é aquilo que a gente quer passar como mensagem para vocês.
Então, essa seria a luz da nossa sala se nós não fizesse absolutamente nada para estar gravando vídeo para vocês. Nós sabemos que normalmente é assim. Falando um pouco sobre luz, eu vou dar dois exemplos para vocês. Uma é a luz difusa e outra é a luz dura, tá? A luz difusa, normalmente ela é rebatida em alguma coisa ou ela tem uma fonte mais ampla de luz. Quando que a luz dura, ela é a luz do sol de meio-dia, é um bom exemplo. Porque quando tu olha para a sombra, né, tu consegue ver o desenho bem riscado ali, bem marcado da sombra. Então uma boa forma de entender a luz é olhar para a sombra que ela gera, tá certo? Então se tu botar a mão em frente a algo branco e ver que a luz não é tão definida dos teus dedos, tu não consegue entender direito a informação que tu tem ali, é porque a fonte de luz é bem difusa. Já se tu for fazer isso e ter o desenho certinho, é porque a fonte de luz é dura e não necessariamente é uma boa luz para ser a principal, né, chegando no teu rosto. Essa é uma luz bem dura, tá? Ela é como se fosse uma lâmpada, alguma coisa direta no meu rosto. Isso não é muito bonito, não é muito legal. Mas se eu colocar alguma coisa na frente aqui, um difusor, um TNT, qualquer papel aqui que ajude a aumentar a fonte dessa luz, né, ela já melhora bastante. Então, ao invés de eu ter um único ponto de luz direto, eu já tenho toda essa área aqui jogando luz pro meu rosto. Isso ajuda e deixa a luz bem mais bonita. Aproveitando que a gente resolveu e já falou um pouco sobre luz, a gente vai estar falando com vocês agora sobre cenário e por que a gente escolheu estar gravando aqui. Esse é um cenário que a gente considera clean, apesar de ter bastante elemento, tá? Só que os elementos não chegam a chamar tanta atenção e tirar a atenção de mim que estou falando com vocês. Isso é muito importante, cuidar para não ter um cenário com muito movimento, sabe? Às vezes com uma janela passando carro, enfim, com várias coisas que podem estar tirando a atenção da pessoa que está assistindo o vídeo. Eu poderia até estar sentado na frente do sofá, ia ser mais fácil, como vocês viram no início. Só que esse ângulo, né, essa profundidade de campo, o fato de a gente ter um cenário que não é reto, não é chapado, ajuda a deixar ele mais interessante e me desprende ainda mais do fundo, o que torna o vídeo muito mais legal. Agora que a gente já resolveu a questão de ângulo, de áudio, de luz e de cenário, vocês devem estar pensando, não, mas eles estão cheios de recurso, né? Eles têm um cenário bonito, eles têm iluminação, eles têm tudo que eles precisam para fazer um vídeo de qualidade. Mas nós vamos estar fazendo isso com vocês na prática, com situações corriqueiras, com coisas que a gente tem aqui quando faz reunião, quando precisa ser mais rápido, né? Não tem tanto tempo para montar uma mega estrutura e tal. Isso vai ser bem legal e nós vamos estar criando duas situações, uma de dia e uma de noite, porque de noite a gente não tem luz externa, né? E acaba dependendo um pouco mais da luz do ambiente e isso vai ajudar vocês a pensar em fazer um vídeo melhor na sua casa. Primeira coisa que eu vou fazer então é abrir a janela. Vamos lá. A primeira situação que eu vou trazer para vocês, ela é de dia, tá? E eu gosto bastante porque a gente acaba fazendo bastante reunião e coisas nesse sentido durante o dia também. Só vamos virar a câmera aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Afinal a gente está errado agora. Agora com a nossa fonte de luz vindo direto para o rosto, a gente já melhora bastante a nossa imagem. Só que o fundo ainda não está tão bom. Então eu vou dentro da videochamada aqui, sem mudar nada, simplesmente abrindo a janela. Peraí. Melhorou também. Simplesmente abrindo a janela, a gente vai conseguir criar uma situação bem legal de luz aqui para fazer um vídeo. Vamos lá. Então, vamos abrir o Note. Então vamos lá, para a gente poder ter uma ideia das possibilidades, o ideal é pegar um Note na mão mesmo, ou um celular na horizontal, fazer aquela giradinha básica aqui, ó. Oh, olha só que coisa horrível, né? E dar uma olhada nos ângulos, como a gente pode explorar essa sala. Olha como a luz vem mais do lado direito e não fica tão bacana. Então aqui a gente tem uma boa situação de luz, apesar de ter algumas marcações da janela, tá vendo? Normalmente eu faço daqui, tá? A gente tem um ângulo legal, tem uma profundidade legal para ter um outro ambiente. Só que olha, o sol baixou, a grade da janela aqui, ó, ela tá desenhando, né, no rosto aqui, ó, tá vendo? Isso não é legal. Então a gente vai pegar e vai mudar o nosso local, vai vir para o plano B. Sempre é importante ter um plano B. Esse cenário, ó, já é limpo atrás, tem uma informação interessante aqui. A gente já consegue não ter problemas com a luz e ter uma luz boa. Então vamos lá. Trouxe alguns livros, pode ser uma caixa, o que tu tiver aí vai te ajudar, né, a dar essa altura ao teu Note. Vamos colocar ele aqui. Empurrar ele, né? Dar um pouquinho de ângulo, ó. Já ficou bem mais interessante, não é mesmo?
sempre tem esse ajuste fino do enquadramento que a gente acaba fazendo antes de começar, tá certo? Então tem informações aqui que não chegam a chamar atenção, a luz está bem difusa no rosto, né? A gente tem, não tem nada poluído aqui, eu acabei colocando minha cabeça dentro desse quadro, né? O que ajuda também. Então vai ficar um vídeo bem legal. O que a gente fez até agora foi bem tranquilo e básico, não é mesmo? A gente veio aqui, olhou as luzes do ambiente, abriu a janela, né, para nossa fonte maior de luz, já que é de dia, desligou as luzes da sala de reunião para não ter nenhum tipo de conflito entre a luz de fora e a luz que a gente tem aqui. Então conseguiu fazer uma luz bem suave, né, difusa, isso é importante. Então, para uma videochamada já estaria ok, tá certo? A gente não teria mais muita coisa a acrescentar aqui e não gastou absolutamente nada, tá? A gente veio aqui, deu uma olhada no ambiente, escolheu o melhor lugar, tem a opção A, acabou usando o plano B aqui, né, para poder fazer um vídeo bem legal para vocês. Agora que a gente já arrumou a luz e o local, né, o nosso cenário, vamos falar um pouco sobre áudio, beleza? Vamos dar mais uma retomada sobre o áudio. E a primeira coisa, como vocês podem perceber, eu tô com a minha lapela, né? Até dei uma batidinha nela aqui, que deve estar incomodando, mas eu tô com a minha lapela, então é um áudio que a gente tem de melhor qualidade sem investir tanto. Mas eu quero mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem, tá? A gente vai colocar agora o áudio do Note. Se eu fosse usar um Note, provavelmente traria ele mais para perto, olha só, tá? Até pra gente, mesmo, né, não tendo uma lapela, um fone de ouvido, a gente ficar com um áudio de qualidade. Então com o Note mais perto, o microfone fica mais perto e assim a gente tem um áudio muito bom. Outra opção que a gente tem é usar o fone de ouvido do celular mesmo, lembra que eu falei? Então no fone de ouvido do celular, a gente vai estar colocando o áudio nele agora, vocês vão ver que também é um áudio muito bom e que ajuda. A gente pode conectar ele direto no Note, né, que fica o ideal, ou se estiver fazendo a videochamada pelo celular mesmo, conecta no celular. Tá, então agora a gente vai fazer um nível ainda mais difícil. A gente vai construir uma videochamada de qualidade à noite, tá certo? Essa de dia com a janela foi bem tranquila, não é mesmo? Mas à noite a gente tem um desafio que toda a luz tem que ser construída por nós. A gente não vai ter a luz natural. Vamos lá. Então, galera, a gente está aqui com vocês para resolver uma situação à noite agora, tá? Como é um ambiente que eu já conheço e para agilizar também, eu já resolvi ângulo, resolvi cenário e resolvi áudio. E a gente vai logo de cara resolver a parte da luz. Então vamos lá, que é o desafio da parte da noite. Então, galera, como eu falei que tudo ia estar pronto já, né? A gente ia adiantar algumas coisas. O cenário já está resolvido, como vocês podem ver. A iluminação também, a parte do áudio, o ângulo. Então, do que a gente veio falar aqui com vocês, né? Nessa chamada noturna. A gente veio trazer algumas opções, tá, de iluminação que a gente tem aqui e que é para agilizar mesmo, já pulou algumas etapas. Como é uma videochamada noturna, a gente optou por usar o celular, tá, que daí ele tem uma qualidade de câmera melhor do que o notebook e tem menos grão. Vocês puderam ver que mesmo na diurna acabou pegando um pouquinho de grão na imagem lá, né? Então a gente optou pelo celular aqui para diminuir esses grãos na imagem. Vamos lá. A gente está usando um abajur aqui que eu catei aqui na âncora, né? Ele é de decoração, ele fica aqui ajudando a decorar o nosso ambiente. Eu peguei ele e coloquei ele para fazer a iluminação dessa videochamada. Eu vou dar uma apagada das luzes do ambiente aqui para vocês entenderem um pouco como funciona esse cenário. Mas para começar, eu vou apagar minha luz principal, que é o abajur. Vamos lá. Nossa. Ainda assusta, ó. Vamos apagar a luz do ambiente aí, Afonso. Essa é a geral e a gente tem uma decorativa aqui também. Tem a sala que está acesa aqui, que ajuda a dar um pouquinho de profundidade, mas essa a gente vai manter. Agora eu tô só com a luz do abajur ligada e apaguei toda a luz do ambiente. Também é uma opção, né? Uma vez que tu vai fazer a videochamada e o principal é a tua fala, né, que não se importa muito com o que está aparecendo no resto, é uma opção que tu tem para fazer a videochamada. Eu já não gosto muito, eu prefiro ter o ambiente aceso, como vocês vão ver agora. Eu escolhi trazer ela então num ângulo de uns 45 graus aqui, né, não diretamente da câmera do celular, um pouquinho mais alta, né, que ajuda também, né, então isso é importante. Usei um tripé aqui para o celular para dar essa altura de ângulo, que é importante ter um tripé, senão vai ter que estar apoiando ele em alguma coisa. E como vocês podem bem ver, né, a gente fez um improviso aqui, subiu com cerveja, o que a gente tinha por aqui para dar essa altura, para mostrar realmente que é um negócio adaptado. Tá, e se eu não tiver um abajur? Então a gente tem mais uma opção de luz noturna, né? Só que aqui no caso a luz está direta no meu rosto, vocês podem ver que ela não fica tão bonita e o ideal já é usar ela de forma rebatida, ó.
Aqui eu tô rebatendo ela num isopor, aqui ó. Então ela não vem de forma direta para mim, isso faz com que a luz fique mais difusa e muito mais bonita, tá? Eu também estou usando uma luz do ambiente acesa que ajuda a clarear, né, já que é de noite, para não parecer que eu estou numa penumbra. Inclusive quando eu estou olhando para essa câmera aqui para vocês, ela acaba fazendo uma sombra estranha no meu rosto, né? Só que eu estou priorizando a videochamada nesse caso, então eu não estou me preocupando com isso. Mas cuidado com a luz do ambiente, porque se ela vier muito de cima, ela vai interferir e vai causar olheira, como a gente já falou. Então, galera, uma opção também, né, para quando tu não tem tanto recurso, é a tela do Note, é a tela da TV, alguma claridade que tu consiga, porque como a área é grande aqui da tela, a gente consegue fazer bem difuso, tá? Então é uma opção. Só que como ela não é tão forte, eu acabei tendo que desligar as outras luzes do ambiente para que ela conseguisse jogar um pouco de claridade no meu rosto. Então, galera, queria agradecer para quem assistiu até aqui esse vídeo. A gente se dedicou bastante para tentar trazer um conteúdo de qualidade para vocês e que ajude de alguma forma a fazer uma videochamada boa. Lembram da estrutura e do início do nosso vídeo? Agora a gente está colocando a câmera aqui apoiada, né, numa caixa de fita e a nossa abajur aqui, mesmo assim, consegue ter uma luz de qualidade. Então o mais importante é entender esses princípios básicos, né, de cenário, de ângulo, de áudio, de luz, para que tu consiga ir resolvendo eles um a um e chegar a um resultado de excelência, né, como um resultado daquilo que tu te orgulha, mostrar a tua imagem e passar uma mensagem numa videochamada, num vídeo em casa. Então espero ter ajudado e qualquer coisa entre em contato aí que a gente vai estar respondendo todas as mensagens para quem sabe, né, sanar mais dúvidas que vocês estiverem vendo o vídeo. Então tamo junto e até a próxima. Tá vendo essa balada muito louca? Pois então, não tem nada a ver com o que a gente vai falar com vocês. A gente vai ter um ambiente muito calmo, muito tranquilo, um negócio leve, só pro Afonso acabar com a minha vida depois.